Olá, 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 turma. Boa noite a todos e todas. Como estão por aí? Tudo bem? Estou muito animada de estar aqui com vocês essa noite para iniciar a nossa semana de estudos aí sobre as contribuições de Winnicott para o contexto da perinatalidade. Olá, tô vendo o pessoal chegando, coisa boa. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula de hoje, a primeira aula dessa semana, e que a gente vai então ter encontros aí na terça, na quarta, na quinta e na sexta, sempre às 19 horas, para aprofundarmos um pouquinho aí o nosso conhecimento na psicanálise winnicottiana e nas suas contribuições para o contexto da perinatalidade. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Olá, Rejane. Me avisem se houver alguma dificuldade para me escutar, tá bom? Me avisem aí se tiver algum probleminha Me escutam bem? Estão escutando bem? Tranquilo? Eu acho que eu vou escrever aqui o tema do nosso encontro de hoje, não é mesmo? Depois o pessoal chega um pouquinho mais tarde e pergunta, qual é o tema? Então, já vou colocar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fixar o tema da aula de hoje, do nosso encontro de hoje. Tá ótimo? Ai, que bom! Vamos ver se eu consigo fixar aqui, ó. É gestação, parto, experiências singulares. Vamos ver se fica aí fixado aqui. Pra gente, eu primeiro publico, né? Depois eu clico em cima e fixo. Gestação e parto, experiências singulares. Apareceu aí pra vocês? Ótimo, que bom. Já vi que estão me ouvindo bem. Então, a gente já pode começar a nossa conversa de hoje, né? Fiquem à vontade para fazer comentários, para colocar as dúvidas de vocês. Depois, no final, eu vou deixar uns minutinhos para a gente conversar um pouco e para que eu possa também tirar alguma dúvida ou responder algum comentário. Tá bom, turma? Vamos começar nossa conversa, então? Hoje, a aula é sobre gestação e parto, com esse enfoque, né? As contribuições do psicanalista Winnicott. Claro que eu sempre vou trazer para vocês um panorama assim mais amplo, geral sobre o tema, mas o enfoque é as contribuições winnicottianas, certo? Uma pergunta que apareceu hoje mesmo para mim na caixinha ali das nossas segundas com o Winnie foi assim, Cristina, nós podemos falar sobre uma psicologia da gestação na perspectiva de Winnicott? Eu achei muito interessante essa pergunta e resolvi trazer aqui para nossa aula de hoje, para a gente conversar um pouquinho. Achei que nós poderíamos começar a nossa aula de hoje respondendo essa pergunta. É possível falar de uma psicologia da gestação? Ou uma psicologia da gestante? E por que essa pergunta é interessante? Porque quando a gente fala de uma psicologia da gestação, essa afirmação nos leva a crer que haveria uma experiência psíquica mais ou menos comum a todas as pessoas que gestam. Então, portanto, uma psicologia da gestação. Algo comum, algo que seja assim, igualmente, né, ou muito parecido para todas as mulheres ou para todas as pessoas que gestam. E a verdade é que a experiência da gestação, ela é muito singular. Ela é muito diversa. É tão diversa quanto é a experiência humana, né? A diversidade humana nos mostra, nos indica a diversidade de uma experiência psíquica gestacional. Então, é um problema se a gente fala da psicologia da gestação ou da psicologia da gestante, pretendendo incluir um grupo grande de pessoas que gestam e que vive uma experiência psíquica, então, muito semelhante, muito uniforme, né? A experiência da gestação, ela é singular. E o que nos sugere isso? Assim, nós temos algumas evidências muito claras de que essa experiência é bastante singular.
né? Nós temos mulheres que vivem a sua gestação com plena realização. Elas estão felizes, elas estão se sentindo plenamente realizadas, satisfeitas nessa condição. Enquanto que outras vivem a experiência da gestação como um grande fardo a ser carregado. Concordam comigo? Ainda há mulheres que ignoram a gestação durante boa parte desse período, assim, né? Ignoram, seguem vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo. Algumas mulheres, inclusive, se percebem gestantes já avançando a gestação, né? Não logo no começo. Então, vejam, esses grupos diferentes de mulheres que vivem a experiência gestacional de maneira tão diversa, e isso é tão evidente, já nos sugere a singularidade da experiência gestacional. Então, vocês podem me perguntar assim, tá, Cristina, já entendi. A experiência gestacional é muito singular e é muito diversa. Tá bom. Então, por que, afinal de contas, a gente vai estudar esse tema? Se ele é tão diverso assim, por que a gente estuda? Por que a gente tenta compreender esse fenômeno? Por que a gente tenta dar conta do que está acontecendo aí com a pessoa enquanto ela está gestando? Nós temos pelo menos 2 objetivos muito claros quando a gente faz um percurso de estudo sobre algum tema dentro da psicologia e na psicanálise, com esse olhar da psicanálise. Nós temos pelo menos 2 objetivos. Um deles que é o objetivo de nos tornar, fazer com que esse contexto, com que esse fenômeno se torne mais familiar para nós. A gente vai se familiarizando com essa experiência. A gente vai se aproximando dessa experiência, dando conta de toda a sua diversidade. Mas há uma aproximação, há uma familiaridade. Quando a gente se familiariza com um determinado assunto, a gente se sente menos angustiado quando vai escutar alguém nessas condições. Vocês estão me acompanhando? Né? Quando a gente vai escutar alguém nessas condições e é tudo muito novo, a gente se sente mais angustiado. Quando a gente já está mais familiarizado com o tema, a nossa angústia diminui. A gente sente que tem algum controle, a gente sente que, bom, eu já conheço, é um território que eu já conheço. O outro objetivo muito claro do aprofundamento do estudo em alguma determinada área é a possibilidade de nós ampliarmos o nosso repertório de escuta. E daí, quando a gente amplia o nosso repertório de escuta, a gente consegue ter uma abertura maior para o inusitado, para o novo, para aquilo que escapa do trivial. Se eu estudo bastante a experiência gestacional e toda a sua diversidade, quando uma mulher fala, eu não aguento mais estar grávida, ou ela diz assim, eu nem queria essa criança, eu já nem sei mais se eu quero essa criança. O nosso estudo aprofundado nessa área nos permite ouvir esse tipo de afirmação, que é também uma certa reclamação, que é também um certo desconforto. Mas por quê? Porque o nosso repertório de escuta está mais amplo. Vocês sentem assim? Que à medida em que vocês vão estudando, vão aprofundando o conhecimento de vocês em uma determinada área, vocês estão mais dispostos a ouvir sobre a diversidade daquele tema? Nós corremos um risco, na verdade, ao estudar aprofundadamente um tema, que é que esse estudo aprofundado nos ensurdeça. E eu quero começar o nosso encontro de hoje dizendo que o nosso objetivo aqui, durante essa semana, é o exato oposto disso. Eu não quero que a gente se agarre em uma ou outra experiência e ensurdeça para as demais, e não esteja disponível para a escuta da diversidade. Então esse é um risco. Um risco é esse. A gente vai aprofundando o estudo e a gente cria como que um checklist, sabe?
Ah, então quando eu encontrar uma gestante, ela vai estar se sentindo assim. Ah, então ela vai se comportar desse modo. Ah, então ela vai reagir desse jeito. Ah, então eu posso esperar que ela vai se vincular com o bebê mais ou menos nesse período da gestação. Isso é um risco muito grande. Quando a gente aprofunda o estudo em uma determinada área e cria um checklist, né, para avaliar se aquela gestante ali, se aquela parturiente ali se enquadra naqueles critérios que eu desenvolvi a partir do meu estudo. É um risco muito grande, por quê? Porque isso nos distancia da pessoa que essa gestante é. Quando eu tenho checklist, eu estou muito presa naquilo ali que eu quero perceber, naquilo ali que eu quero ver se está ou não está presente. E eu deixo de ouvir a pessoa que está diante de mim e toda a experiência que ela tem ali para narrar, para contar a respeito de si mesma. A Tati está me acompanhando, né, Tati? Me avisem aí. Então, pensem sempre assim, olha, quando eu aprofundo o meu estudo em uma determinada área, o meu objetivo é ampliar o meu repertório de escuta e não reduzi-lo. O meu objetivo é escutar mais e melhor e não ensurdecer. Tá? Então, isso é muito, muito importante. E para falar de gestação e parto, com esse olhar, né, do Winnicott, eu acho que é importante lembrar que ele fala ali bastante nos seus textos, e esse é um tema que eu vou retomar nas próximas aulas também. Ele usa bastante a expressão natural, natureza. Quem já leu o Winnicott? Quem aqui já leu o Winnicott? Me contem aí. Quem já leu, quem já estudou o Winnicott? Eu tô vendo que tem algumas alunas aqui que já foram minhas alunas do curso, o Winnicott e perinatalidade, quer dizer que já leram alguns textos, já viram. Mas me contem aí, quem está familiarizado já com a linguagem do Winnicott? Ele usa muito essas expressões natural e natureza. E a gente percebe que o Winnicott vacila ao usar. Ele vai vacilar. Por que ele vacila? Porque ele usa e depois ele precisa explicar o uso. Né? Quando a gente usa uma palavra e precisa gastar um tempão depois para explicar esse uso da palavra, quer dizer, bom, talvez ela não seja a melhor palavra a ser usada. E ele fala assim, nós devemos permitir que a mulher haja naturalmente, né? Que ela respeite essa natureza. E é muito importante a gente lembrar que natureza, naquilo que o Winnicott propõe, não é o mesmo que instinto. E daí isso é importante sobre a experiência da gestação, né, turma? A gestação, por si só, ela não predispõe a mulher para a maternidade. Isso não é suficiente. Tá? Então, uma coisa é a fisiologia, é aquilo que está acontecendo no corpo dessa mulher, que envolve toda a sua experiência de vida, sem dúvida alguma. Mas outra coisa bem diferente é a transição para a maternidade. A transição para a maternidade é um processo psíquico que envolve muito mais do que exclusivamente as mudanças corporais e fisiológicas que essa mulher está vivendo. Certo? Então, assim, a gente consegue perceber em vários momentos da nossa vida que o corpo, a experiência corporal, pode não acompanhar a experiência psíquica. Por exemplo, quando a gente já tem no nosso corpo todas as manifestações da puberdade, sabe? Do início ali da adolescência, né? Que começa pela puberdade, mas a gente ainda se sente muito criança. E quer brincar, e quer ter um cuidado especial dos nossos pais, né? Muitas vezes a gente demora para transformar psiquicamente a nossa experiência na adolescência. Mas a puberdade já está toda marcada no nosso corpo. Então vejam, uma coisa que acontece no corpo, outra coisa é essa experiência psíquica. Elas podem não ser correspondentes, elas podem não estar alinhadas, acontecendo concomitantemente. Agora, tem também, por exemplo, quando a gente está já um processo de envelhecimento adiantado, né? Mas se sente muito jovem, muito bem disposto, né? Então, de novo, há um processo corporal, que é o processo de envelhecimento, né? Do envelhecer avançado,
E há uma experiência psíquica que pode não corresponder a isso. Da mesma forma, a mulher, e eu falo aqui a mulher, mas a verdade é que a gente precisa ampliar esse nosso olhar para as pessoas que têm útero, que não necessariamente é uma mulher, mas uma pessoa que tem útero, ela pode estar vivendo a experiência gestacional no seu corpo, mas psiquicamente ela não está transitando para a maternidade. Não nesse mesmo ritmo, não com esse alinhamento que muitas vezes é o que se espera dela, que muitas vezes é o que a sociedade prevê que vai acontecer. Que ela, se a barriga está crescendo, se aquele bebê está se desenvolvendo, ela vai necessariamente transformar-se em uma mãe, tornar-se mãe, transitar para a maternidade. Mas são experiências que podem não corresponder. Isso é muito importante. O fato delas não corresponderem, o fato de eu encontrar uma mulher que está ali no segundo trimestre da gestação, por exemplo, está ali com 6 meses, 7 meses de gestação, e ela me diz assim, eu não me sinto mãe ainda. Eu ainda não reconheço esse bebê como meu filho. Isso não é necessariamente um problema, viu, turma? E esse é um ponto importante. Por quê? Porque esse processo de transição para a maternidade, ele pode estar em curso em um outro ritmo, que não aquele do corpo da mulher, que não aquele próprio do desenvolvimento do bebê no ambiente intrauterino. Então, quando uma mulher relata que ainda não se sente mãe, ao invés de a gente problematizar isso de pronto, já buscar ali um checklist que vai patologizar essa experiência dela, a gente pode ouvir ela mais algumas vezes, a gente pode acompanhar. E muitas mulheres relatam que passaram a sentir-se mães dos seus bebês depois que eles nasceram. E muitas delas não foi imediatamente após o nascimento do bebê, mas semanas depois ou meses depois. E daí nós vamos ter aqui, na quarta-feira, uma aula sobre o que o bebê humano necessita e nós vamos aprofundar essa questão. Quer dizer, quando a mulher, a progenitora, ainda não sente-se mãe desse bebê, do que esse bebê precisa e quem pode dar a esse bebê aquilo que ele precisa, Que não é necessariamente essa progenitora. Certo, turma? Mas hoje, então, vamos falar aí sobre a experiência da gestação. Vou voltar um pouquinho. O Winnicott usa muito a palavra, eu falei antes, natural e natureza. Mas isso não é o mesmo que instinto. Então, como nós somos seres de cultura, o nosso instinto, ele está bastante apagado pela experiência cultural. O que determina a transição psíquica para a maternidade é a cultura. A forma como cada mulher vai fazer essa transição vai depender do território onde ela vive, das condições, das circunstâncias da sua vizinhança, da sua comunidade, daquilo que foi transmitido pela sua própria família. Então, esses são valores muito mais importantes para a experiência psíquica de transição do que o instinto, do que necessariamente isso que nós, algum tempo atrás, compartilhamos com os demais mamíferos. E hoje, muito pouco. Os instintos eles estão bastante apagados pela cultura. Então, quando o Winnicott fala de natural e natureza, eu gostaria de fazer um convite para vocês, que vocês lessem isso como aquilo que foi apreendido. Então, quer dizer, nós temos aí uma diferença entre o saber e o aprender. O saber corresponde a tudo aquilo que foi transmitido para mim ao longo de toda a minha vida e que eu pude ir me apropriando, um processo de apropriação, de modo que eu consigo realizar sentindo que isso é espontâneo, que eu faço do meu modo. E é isso que o Winnicott chama de natural ou de natureza. Aquilo que a mulher, ele diz o seguinte, a gente não deve importunar essa mulher de modo que ela passe a agir de forma não natural. De modo que ela sinta que não é capaz de fazer aquilo naturalmente. Ele quer dizer o quê? A gente não deve perturbar a mulher naquilo que ela é capaz de fazer. A gente não deve intervir desnecessariamente num processo que é próprio da mulher e que corresponde a ela realizar.
né? Então esse que é o ponto. O que é o natural? É aquilo que a mulher se apropriou, é aquilo que ela sente que ela é capaz de realizar, de fazer, de sentir espontaneamente. É um gesto espontâneo, não é um instinto. Mas aquilo que é natural para nós, aquilo que nós sabemos fazer, foi transmitido por um tecido cultural que sustenta essa posição do que é ser mulher. O que é ser mãe na nossa cultura? Isso foi transmitido, mas de modo tão sutil e de que a gente pode se apropriar disso ao longo da vida, que hoje a gente realiza sem se dar por conta de que foi uma apropriação, de que nos foi ensinado, mas não é um ensino formal. É um processo de transmissão. É um processo de transmissão que se dá muito pelas relações humanas. Quer dizer, como que a minha mãe fazia, como que a minha avó fazia, como que minhas amigas realizam, porque essa transmissão, ela ocorre tanto verticalmente, quer dizer, de uma geração para outra, quanto horizontalmente. Eu também, muito do que eu sei corresponde ao que a minha geração construiu. E o que eu pude me apropriar disso que foi construído pela minha geração. Mas o que foi feito aqui é uma transmissão entre nós, né? Hoje, em 2021, por exemplo, a gente vê essa transmissão horizontal muito mais potente do que uma transmissão vertical. Até pouco tempo atrás, as mulheres, ao tornarem-se mães, elas buscavam muitas referências das suas avós, bisavós e mães. Hoje elas buscam muitas referências em especialistas, quer dizer, é uma transmissão horizontal, e em mulheres da sua idade. Por quê? Porque a ciência tomou força, né? A ciência tem uma força que até pouco tempo atrás quem detinha era a própria família que transmitia e também a religião. Então a gente vê aí uma força maior nas transmissões horizontais hoje do que há um tempo atrás. Concordam comigo? Hoje, uma mulher tornando-se mãe, ela busca muito essas referências nas mulheres do seu tempo, né? Na ciência que é desenvolvida agora, né? Ela quer buscar as últimas referências, então é uma transmissão horizontal. Mas, de qualquer forma, é uma transmissão que compõe esse saber. O que uma mulher, quando se torna mãe, ela pode aprender? Aprender formalmente, assim, né? Ela pode aprender qual é a vitamina que tem que dar para o bebê no primeiro ano de vida. Ela pode aprender como que troca a fralda. Ela pode aprender como que coloca a pomadinha no bumbum do bebê. Qual que é a melhor pomadinha. Isso tudo ela aprende. Ela pergunta para um, pergunta para outro, aprende. Lê a embalagem do remédio. Lê a embalagem da fraldinha, certo? A gente tá sendo... Isso é um conteúdo instrucional. O problema é quando o profissional, especialista, um profissional da saúde, pretende instruir a mulher sobre tudo. E acaba impedindo ela de manifestar aquilo que ela já sabe, aquilo que ela pode realizar espontaneamente. Então, assim, nós precisamos sempre lembrar do nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Qual é a nossa condição? Mas olha só, gente, estou antecipando a aula de sexta-feira. Aula de sexta-feira sobre as competências profissionais do contexto da perinatalidade. Vamos parar com isso. Vamos deixar para sexta-feira. Volta para segunda-feira, Cristina. Vamos lá. Vocês entenderam o que é o natural e o naturalmente de Winnicott? Não corresponde a uma experiência instintual. Corresponde àquilo que a mulher, a gestante, a parturiente, a puérpera é capaz de fazer a partir daquilo que ela incorporou, né, por uma transmissão. Aquilo que ela se apropriou. Então, ela faz naturalmente. Ela faz espontaneamente. Não é um gesto mecânico, ensaiado. Quando uma mulher, por exemplo, age de acordo com aquilo que ela supõe que os outros esperam que ela faça, ela está fazendo um gesto mecânico. Ela está sendo coagida a fazer isso. Isso não é natural. Isso não é espontâneo, né? Então, nós como profissionais também devemos evitar exigir que a mulher faça assim, faça assim, permitir que ela faça ao seu modo e para que a sua espontaneidade esteja ali no encontro com o seu bebê. Por quê? Por que isso é importante? Porque para o bebê é fundamental conhecer a sua mãe. Ele precisa conhecer esse cuidador e esse cuidador precisa ser humano,
falível. Ele precisa se equivocar, mas ele precisa ser humano. Ele não pode ser uma máquina ali, né, diante desse bebê. O bebê é humanizado a partir do cuidado que ele recebe. Um cuidado humano, né? Não é qualquer tipo de cuidado. Bom, expliquei então o que é natural e natureza para o Winnicott. Posso retomar isso nas próximas aulas se vocês acharem importante. Eu tô olhando aqui pro meu roteiro para não me perder, né, gente? Porque o tempo passa rápido e eu sou muito matraquenta. Vamos falar um pouquinho sobre preocupação materna primária também. Preocupação materna primária é um conceito muito importante para a teoria, para a proposta winnicottiana, e ele também vem sendo lido de uma forma equivocada, né? Eu percebo também a preocupação materna primária, de novo, sendo muito aproximada dessa ideia de um instinto, né? De algo que aconteceria assim para todas as mulheres, sem que fosse levado em consideração as suas circunstâncias. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu vou ler um trechinho sobre a preocupação materna primária, pra gente começar a conversar sobre ela, que diz o seguinte: o Winnicott, aqui ó, o livro é Bebês e Suas Mães, tá? Esse livro é um chuchuzinho. Esse livro, assim, para quem trabalha com perinatalidade, mesmo que não trabalhe só com psicanálise, gente, vale a pena ler do começo ao fim. Ler e estudar, né? E desfrutar do livro, porque ele é inteiramente bom, né? Essa nova edição aqui, ó, da UBU, tem uma tradução ainda melhor que a anterior. Então, vale muito, muito a pena. Eu vou ler um trechinho que está na página 49, só para a gente falar um pouquinho sobre preocupação materna primária. Ele diz o seguinte: uma das minhas teses é de que as mães orientam a si mesmas para essa tarefa extremamente especializada durante os últimos meses da gravidez. E, aos poucos, se recuperam disso no decorrer das semanas e meses após o parto. O que eu acho importante dessa primeira frase? Falar da questão de que é uma experiência temporária. Temporária. Aí ele diz assim: escrevi muito sobre esse tema que denomino preocupação materna primária. Nesse estado, as mães se tornam capazes de se colocar na pele da criança, por assim dizer. Tá explicando aqui o conceito. O que é preocupação materna primária? Né? É essa experiência psíquica que permite a mãe a se colocar na pele do bebê, por assim dizer, né? Em outras palavras, elas desenvolvem uma capacidade incrível de identificação com o bebê. E isso lhes possibilita ir ao encontro das necessidades da criança de um modo que máquina nenhuma seria capaz de imitar. De novo, aqui o Winnicott valorizando a experiência humana e falível, né? Ele diz: algo que não dá para ser ensinado. Por isso que eu fiz aquela introdução antes explicando a diferença entre o saber, né, e o aprender. Então, preocupação materna primária está na ordem do saber. É algo, eu não ensino uma mulher essa experiência de se identificar com o bebê. É impossível ensinar isso para uma mãe, né? E ele diz assim: será que posso, a partir desse pressuposto, para prosseguir e dizer que o protótipo de todo o cuidado com o bebê é o ato de segurá-lo? Isso é ser segurado por um ser humano. Então ele está falando que ele já vai entrar nesse outro ponto, que é o que o bebê humano necessita, né? O bebê humano necessita ser segurado por outro humano. Agora, o que ele está falando aqui da preocupação materna primária? É uma identificação incrível, uma identificação extrema com o bebê, que permite a esse adulto cuidador, que aqui o Winnicott restringe à mulher, mas a gente pode ampliar esse conceito, pensando na nossa experiência aqui no século XXI, né? E na ausência dessa mulher, dessa progenitora, então quais outras pessoas poderiam estar nesse estado de preocupação materna primária, né? Para cuidar efetivamente de um bebê, para identificar-se com esse bebê, para conseguir fazer uma tradução, uma leitura e uma tradução daquilo que o bebê necessita. Porque o que é o processo identificatório aqui que o Winnicott fala, né? O que ele sugere aqui? Que esse adulto é um adulto que está ali entregue, devotado, ele se sente responsável por cuidar desse bebê, né? Ele está assumindo uma função de cuidador primordial desse bebê.
E por essa razão, ele está muito sensibilizado, entende? Ele está essa pessoa, né, esse cuidador primordial, que aqui o Winnicott fala da mãe, mas a gente pode deslocar esse conceito para outras pessoas. Eu, no meu curso, costumo dizer para as minhas alunas e alunos que a gente pode tratar esse conceito como preocupação parental primária, né? Então, quem assume funções parentais sente-se ali muito envolvido, responsável por esse bebê e, portanto, tá muito atento e muito sensibilizado ao que o bebê necessita, né? São as necessidades do bebê ali que esse cuidador primordial consegue identificar. E o Winnicott usa esse mesmo conceito, que é uma experiência psíquica, né, de preocupação materna primária, para explicar por que essa mãe está tão sensibilizada, chora com frequência, aquilo que a gente conhece como baby blues, né? Por que ela chora com mais frequência? Por que ela enfim, se irrita também? E por vezes ela sente que ela é capaz de cuidar do bebê, outras vezes ela sente que não é capaz de cuidar do bebê. Ela não consegue descansar, ela fica ali em um estado de alerta, né? A gente recomenda às mulheres muito frequentemente, você tem que dormir quando o bebê dorme. Como se isso fosse possível, ela tá num estado de alerta, sabe? Que nem mesmo o sono dela é um sono que tranquiliza. Nem mesmo o sono é um sono suficiente para que ela possa recobrar as suas energias, né? O sono da puérpera é um sono muito, assim, suscetível. É porque ela tá atenta, ela tá alerta por esse processo identificatório com o bebê, né? Então, mas vejam, para o Winnicott, a preocupação materna primária é muito importante. Quer dizer, o bebê precisa que algum adulto, ele quer dizer assim, né? Algum adulto esteja nessa condição de identificação. E é por isso que é tão complicado e que a gente pode pensar nas consequências, por exemplo, de um bebê que fica em uma instituição de acolhimento, em que talvez ninguém se entregue essa função de cuidado dessa maneira, né? Ou fica predominantemente sob os cuidados de um profissional, por exemplo, um técnico, que não é alguém devotado a essa função parental, né? E daí, nesse mesmo livro, mais adiante, o Winnicott diz assim, há um estado na mãe, um estado psiquiátrico, ele chama assim, né? Como estar retraída ou concentrada, bastante característico, se houver saúde, no fim da gestação, que dura algumas semanas ou meses após o parto. Já escrevi sobre isso antes e, inclusive, lhe dei o nome de preocupação materna primária. E eu queria falar sobre esse fato da preocupação materna primária ou da preocupação parental primária, pensando aí que alguém que assuma a função de cuidado primordial possa estar nessa posição, é uma condição temporária. E esse é um trabalho importante, porque muitas mulheres se veem com medo de estar nessa condição, porque também é uma condição que fragiliza a pessoa que está ali, vocês entendem? Para identificar-se com o bebê, para que eu esteja sensível ao bebê, eu também preciso regredir um tanto, né, na minha experiência pessoal. Essa dependência que se estabelece nessa relação não é só do bebê com relação à sua mãe, mas também da sua mãe com relação ao bebê. É uma dupla dependência. Ainda que as condições do bebê e da mãe sejam condições muito diferentes. A mãe ou esse cuidador primordial aí é alguém que já está amadurecido no seu processo, né? Já tem mais condições de lidar com essas regressões que o cuidado a um bebê exigem, enquanto que o bebê está começando a vida, né? Então os recursos do bebê são muito menores, a condição do bebê é muito mais precária do que a do seu cuidador. Ainda assim, o cuidador precisa estar disposto a regredir, a viver essa experiência com toda a intensidade que ela exige. E hoje, nos tempos atuais, o que a gente recebe na clínica, em psicologia, são muitas mulheres com medo de regredir, fugindo dessa regressão, com a sensação de que elas não vão dar conta, ou de que elas não vão conseguir retomar a sua vida após esse processo de regressão, né? Isso é muito comum na clínica hoje, né? Então, assim, qual que é a questão aí que está em jogo? É que esse medo pode ser tão intenso que a mulher pode não conseguir estar nessa condição de ser cuidadora, mesmo que ela saiba, né, conscientemente de que essa é uma condição temporária. Então, nós podemos também pensar em como que a gente pode ampliar nossa atuação clínica
para ajudar as mulheres a reconhecer que essa é uma condição temporária e que é uma condição saudável tanto para ela quanto para o seu bebê, e que depois de um tempo, aos pouquinhos, ela vai conseguindo retomar a sua vida e seus interesses pessoais. Então, com relação à gestação, eu acho que é importante lembrar disso, né? Tem um bebê crescendo ali naquele ventre, há uma mudança corporal muito grande. Aí a gente pode retomar também um outro conceito que eu acho muito importante de Winnicott, gosto demais e ele é pouquíssimo discutido, que é a elaboração imaginativa. Então, durante todo o período gestacional, a mulher ali tem todo o seu corpo vai se modificando, e essa mudança é uma mudança grande e relativamente rápida, mesmo que dure 38, 39, 40, 41 semanas, ainda assim é uma mudança grande que está acontecendo. Imaginem a exigência psíquica para elaborar isso que está acontecendo nesse corpo. Imaginem o quanto a elaboração imaginativa das experiências corporais, que é uma função psíquica, está sendo acionada o tempo todo durante esse processo. E depois de toda essa exigência do percurso, do percurso gestacional, a gente tem a experiência do parto. Que, de novo, é outra experiência que envolve também um excesso, um excesso que acontece nesse corpo. E daí é bom lembrar que nesse momento, nessa ocasião, nós temos duas experiências concomitantes, que envolvem duas pessoas ali. Nós temos a experiência do parto, de parir, que é da mulher, da pessoa que tem o útero ali. E nós temos a experiência do nascimento, que é a experiência do bebê. Muitas vezes a gente se equivoca, e fala o parto do bebê, o nascimento da mulher. Bom, até fecha, até a gente pode fazer um trocadilho aí. Mas a verdade é que a mulher está parindo e o bebê está nascendo. E isso também nos faz lembrar da grande responsabilidade que os profissionais que estão ali assistindo a esse evento assumem. São duas vidas, duas experiências muito intensas, uma da mulher e outra do bebê. Então, por isso também é importante compor essa equipe, uma equipe de cuidado satisfatório. Por quê? A gente tende a pensar no nascimento e no parto como experiências traumáticas. Daí eu acho que é importante retomar um pouquinho o conceito de trauma para o Winnicott, para a gente saber do que a gente está falando. Será que é traumático? Vocês acham que a experiência do parto da mulher e do nascimento do bebê são necessariamente experiências traumáticas? Me contem aí. Contem aí. Acham que é traumática? Porque assim, a experiência traumática para o Winnicott acontece quando há uma ruptura da continuidade do ser. Então vejam, o bebê, ele está vivendo uma experiência intrauterina. Antes mesmo de nascer, ele já vive algumas experiências. Então assim, no final da gestação, o bebê já tem condições de viver experiências e de reter algumas experiências aí do ponto de vista corporal, O bebê ainda não tem uma memória estruturada, ainda não tem uma mente em pleno funcionamento, mas ele tem sensações, Ele vive sensações no seu corpo, um corpo ainda não integrado, mas ele vive sensações no seu corpo. E ele vai passar pela experiência do nascimento. A experiência do nascimento, ela sempre é transitória. Todo nascimento é transitório, Então então uma série de mudanças na experiência desse bebê e que ele vai precisar dar conta disso, Então ele vai do dentro para o fora, ele passa a respirar então pelas vias aéreas superiores, enche o seu pulmão, todo um funcionamento aí corporal do bebê que se altera a partir da experiência do nascimento. Mas olha só o que o Winnicott fala sobre isso, sobre o fato de ser ou não traumático. Deixa eu pegar aqui que eu separei para vocês. Olha só. Ele diz o seguinte. Primeiro ele diz: o psicanalista, mais que qualquer outro observador atento, encontra-se em uma posição que lhe permite afirmar, baseado na experiência clínica, que a vida psicológica do indivíduo não coincide exatamente com o momento do nascimento. Então ele está falando aqui, há
alguma experiência que o bebê já vive antes de nascer, né? Ele consegue reter algumas dessas experiências nas sensações do seu corpo. E depois ele diz o seguinte: é inevitável ao psicanalista concluir que a hora certa para o parto, do ponto de vista psicológico, é o momento a termo, quando também fisiologicamente é chegada a hora de o bebê deixar o útero. Então, o Winnicott não vai dar uma única resposta para o parto. Ele não vai dizer assim, o parto é traumático ou o parto não é traumático. Ele sempre vai se preocupar, e um profissional, então, que atua respaldado pela psicanálise winnicottiana, sempre vai se preocupar com a qualidade dessa experiência, né? Que tipo de experiência foi essa? Primeiro, esse bebê nasceu prematuro? Esse bebê nasceu a termo? Ele concluiu, né, o processo gestacional? Ele teve alguma intercorrência durante o parto? Teve uma anóxia? Foi um parto demorado? Teve alguma complicação? Foi necessária alguma intervenção? Essas são perguntas que talvez para outros psicólogos ou psicanalistas não sejam tão importantes, mas para o Winnicott é muito importante. Ele diz assim, ó, é possível até mesmo formular a ideia de um parto normal, o que significa dizer um parto que acontece no momento certo da perspectiva do bebê, quando já existe organização mental suficiente para que ele consiga sentir todo o processo como algo natural. Então aqui ele está falando de uma questão de continuidade do ser. Então a gente tem uma experiência antes do nascimento e essa experiência de habitar, né, o mundo fora do útero, que é pós o nascimento. E para a gente dizer se essa experiência do nascimento para o bebê será traumática, a gente vai precisar investigar, saber como que foi a qualidade dessa experiência. E se o cuidado fornecido ao bebê durante o momento do nascimento, na ocasião do nascimento e logo após o nascimento, permitiu a ele a continuidade do ser. Eu costumo dizer que é como se tivesse uma linha, né, que liga o bebê dentro do útero ao bebê fora do útero, né? Essa linha, ela se rompeu, houve alguma situação ali, alguma intercorrência, ou esse bebê foi precocemente retirado do útero, né? Nasceu prematuro, ou, enfim, foi um nascimento complicado, ou ele nem estava pronto para nascer, né? Uma cesariana agendada muito antecipada, por exemplo, né? Então, não estava pronto. Então, houve uma ruptura, ou esse bebê, ele segue sendo, né? Ele vive a experiência de seguir sendo, né? E daí a gente pode lembrar da questão que a gente fala, né, desse cuidado do pós-parto, né? O cuidado que a gente tem, assim, com a temperatura do bebê, com a luminosidade do ambiente, com todos os estímulos, né, sonoros, visuais. E se a gente, por quê? Vamos pensar qual a experiência intrauterina do bebê, né? O que ele estava vivendo ali dentro? Né? Quais eram os ruídos que ele tinha acesso, qual era a luminosidade dentro do útero, né? Então, quando a gente fala hoje em esterogestação, que não se falava, né? Na década de 40, 50 não se falava, mas hoje quando a gente fala de um cuidado satisfatório, isso nos remete muito à experiência de esterogestação. Quer dizer, eu não preciso chacoalhar o bebê e avisar ele logo que ele nasceu. Ele pode ir percebendo que ele nasceu. Ele não precisa perceber que ele nasceu imediatamente. É importante que que a gente dê tempo para o bebê. Que ele possa ir sendo apresentado o mundo sendo apresentado para o bebê em pequenas doses. Né? Então, que a gente possa cuidar do parto de modo que o bebê sinta que há uma linha de continuidade do ser. Né? E que ele possa ir conhecendo e reconhecendo a experiência extrauterina em pequenas doses, né? Então, por isso que o bebê, ele nasce, de novo, né? Ele nasce, o que ele já conhece? Com o que o bebê está familiarizado? Ele está familiarizado com aquele corpo do qual ele acabou de sair. Então, é claro que ele nasce ávido por esse corpo.
é esse o corpo que vai conseguir acalmar talvez o bebê mais rapidamente, porque ele está familiarizado com isso. Mas na ausência desse corpo, qualquer outro corpo humano que tenha calor, que tenha ritmo cardíaco, que tenha ritmo respiratório, que remeta à experiência intrauterina, é um corpo que acalma o bebê, que tranquiliza o bebê e que permite a experiência de continuidade. Vejam que importante que é esse contato pele a pele após o nascimento do bebê. Porque se ele nasce e é colocado num berço de acrílico, aquele berço ali, talvez a temperatura, né, se conserve, mas todos os outros ritmos de um corpo humano não estão presentes num berço de acrílico, né? Estão presentes no corpo humano. Então, vamos ajudar os bebês, né, a fazer essa transição. Vamos colaborar com isso. E daí, se nós conseguirmos colaborar com isso, então pensando na situação de um bebê que nasce a termo, quer dizer, tá pronto para nascer, ele participa do nascimento, né? Até mesmo essa transição do bebê que nasce por um parto vaginal, vejam que a experiência de passar pelo canal vaginal já vai alertando o bebê, já vai avisando que alguma coisa está acontecendo, né? Então, assim, o Winnicott mesmo, né? Lembrando que ele escreveu aí em 1930, 40, 50, mas nesses textos ele fica muito claro o quanto ele defende o que a gente chama hoje de humanização do parto, né? Ele diz, olha, a gente precisa respeitar a fisiologia desse acontecimento, porque a fisiologia desse acontecimento faz muito sentido para o bebê, né? E agora, do ponto de vista da mulher, da mesma forma, a gente pode pensar, ela está vivendo uma experiência excessiva. É um esvaziamento do seu abdômen, né, do seu útero, muito rápido. Mesmo que ela passe por uma experiência de um parto fisiológico, que ela fique algumas horas em trabalho de parto, ainda assim é rápido. Ela ficou ali durante 9 meses com esse ventre, né, se ampliando, transformações acontecendo, e no dia seguinte ela tá com esse vazio. É uma experiência excessiva. Então, se nós pudermos cuidar dessa mulher, que ela sinta que ela não tá sendo coagida a agir de um modo mecânico, que não tem alguém ali avaliando que ela tá fazendo aquilo que é certo, aquilo que é errado, não tem. Então, assim, ó, um ambiente, cuidar dessa ambiência, para que ela sinta confortável, para que ela sinta bem acolhida, recebida. Isso permite a ela também uma continuidade do ser, porque essa continuidade não é somente importante para o bebê, é importante para a mulher também. E, aliás, é impossível cuidar bem de um bebê sem que eu cuide das pessoas que farão essa função de cuidadores primordiais, né? Então, assim, ó, o mundo do bebê são as pessoas que vão cuidar dele. É esse o mundo que ele conhece. Então, quando eu cuido bem de uma mulher, quando eu respeito uma mulher, quando eu colaboro para que esse ambiente seja acolhedor, e reconheço que a experiência que ela está vivendo já é uma experiência excessiva, ela já está tendo um trabalho muito grande para lidar com tudo aquilo. Então, eu também estou cuidando desse bebê, né? Hoje em dia, a gente já sabe que é impossível cuidar de um bebê e cuidar da primeira infância sem cuidar das figuras parentais. Até pouco tempo atrás se pensava que, bom, vamos fornecer escolas para as crianças, vamos fornecer comida para as crianças, né? O conselho tutelar vai lá para vigiar, para punir os pais que não cuidam bem das crianças. Hoje a gente já sabe, não. Cuidar bem de uma criança é cuidar da parentalidade, né? É a única forma, é o único caminho que a gente tem para cuidar satisfatoriamente de uma criança, né, e de um bebê. Então, deu para entender essa questão do parto e na visão winnicottiana? Então, essa resposta é traumático? O parto foi traumático? Vai depender do quê? Da qualidade dessa experiência. Eu preciso saber mais coisas para responder essa pergunta, né? Eu preciso saber como que foi. Quem estava lá, E daí, com relação ao parto, eu acho que pra ir... Olha, já são 7:50. Gente do céu, me ajudem. Se tiver alguma pergunta, coloquem aí que eu vou tentar responder ainda hoje. Eu acho que é muito importante também falar sobre os benefícios da presença do acompanhante de livre escolha da mulher. O acompanhante ou a acompanhante, já que nós estamos falando de parto hoje, né?
O acompanhante, o Winnicott diz assim, até pouco tempo atrás, os homens tinham, os pais, né, tinham uma função muito própria ali no parto, né, porque o parto era predominantemente domiciliar, eles sabiam o que fazer, e foram excluídos dessa cena. Então a gente vê um resgate dessa figura do acompanhante, que pode ser o pai da criança, mas pode ser outra pessoa, é um resgate muito recente na realidade brasileira, né? A lei do acompanhante é uma lei de 2008, mas efetivamente implementada, né, é muito recente. E ainda tem alguns lugares que ela não é bem implementada, né, não é bem respeitada. Agora, na questão da pandemia, a gente está vivendo uma situação de exceção. A gente entende quando o acompanhante não pode entrar em função da pandemia, enfim. Mas, de um modo geral, acho que é importante lembrar que essa pessoa que está ali acompanhando essa mulher no parto é alguém que vai ajudar essa mulher depois a criar uma narrativa, uma história sobre a experiência que ela viveu. Lembre que a preocupação materna primária, que o Winnicott sugere, ela já inicia antes do parto, é no final da gestação e perdura ali algumas semanas ou meses após o parto. Quando a mulher está parindo, né, quando ela está vivendo a experiência ali do parto, que pode ser uma cirurgia ou pode ser um parto natural, ela está imersa na experiência de preocupação materna primária, então ela está muito orientada para o bebê, ela tende a estar, não todas as mulheres, né, mas tende a estar muito orientada para o bebê, e ao mesmo tempo está vivendo essa experiência excessiva no seu corpo, certo? Muitas mulheres no pós-parto dizem que não lembram o que aconteceu. Até a gente usa um termo assim, né? Coloquialmente a gente chama de partolândia, né? A mulher estava na partolândia porque ela não lembra. Então essa figura do acompanhante é alguém que vai ajudar essa mulher a construir uma narrativa, vai ajudar ela a montar um quebra-cabeça de que experiência foi essa? O que ela viveu? Então, muitas vezes a equipe faz uma ressalva, tem receio da presença do acompanhante, quer evitar a presença do acompanhante. Mas é bom lembrar que esse acompanhante, ele pode ajudar essa mulher a perceber o quão bem ela foi cuidada. Então, esse acompanhante, ele pode ajudar muito a equipe. Primeiro que ele colabora, reduz o estresse, reduz a ansiedade. Ele está ali, muitas vezes a equipe está atenta, né, ao evento cirúrgico, por exemplo, ou mesmo ao parto, se há laceração, se não há, e se o bebê está respirando bem, fazendo a ausculta. É natural que a equipe esteja, assim, voltada para essas questões técnicas, porque é para isso que essa equipe foi contratada. Então, ter alguém ali que está só olhando para essa mulher, só cuidando dela, atento a ela, e mais ainda, alguém que vai ajudar essa mulher a construir uma narrativa sobre o que ela viveu depois, isso é fantástico. Então, a gente precisa apoiar muito a presença desse acompanhante, que traz benefícios tanto para a ocasião do parto, quanto para o pós-parto, né? Cuidando, ajudando essa mulher e muitas vezes contribuindo, inclusive, para uma percepção positiva que essa mulher terá com relação à equipe. Agora, eu quero dizer mais uma coisa sobre a preocupação materna primária, porque eu disse para vocês que ela não é derivada de um instinto, né? Não está presente em todas as mulheres. Eu falei isso para vocês mais cedo. Então, eu quero dizer para vocês que o Winnicott mesmo, em vários textos sobre preocupação materna primária, ele vai nos mostrando todas as condições que são necessárias para que ela se instale na mulher. E ele fala tanto de condições individuais, pessoais dessa mulher, incluindo o desejo dela por ser mãe, por tornar-se mãe. Então esse é um fator determinante, né? Uma mulher que não deseja ser mãe e que decide logo no início da gestação que quer interromper a gestação ou que quer fazer uma entrega desse bebê para adoção. Certamente ela não irá transitar para a preocupação materna primária. Talvez a preocupação materna primária nunca se instale, porque o desejo dela não está posto ali na cena, né? Ela não está transitando para a maternidade. Na verdade, ela está sendo progenitora desse bebê, ela está gestando o bebê, mas depois ela vai entregá-lo para adoção. E o Winnicott também coloca aí na cena da preocupação materna primária as condições que o Estado deve fornecer para essa mulher em termos de segurança. Então ele vai dizer assim, uma mulher precisa estar amparada, ela precisa ter as suas necessidades básicas atendidas, ela precisa se sentir segura. Ele fala, inclusive, sobre programas de governo
que sustentam essa posição da mulher para que ela se sinta segura, para que ela se sinta tranquila e para que ela possa, então, desenvolver, né, a preocupação materno-primária. Então, vejam, assim, ele deixa muito claro que essa não é uma condição instintual, porque uma condição instintual não dependeria de todas essas circunstâncias que são ambientais e nem mesmo do desejo da própria mulher. Tá? Então, lembra disso? As mulheres que vivem em situações de escassez, em situações de violência, em sociedades em que não há liberdade, por exemplo, né? Extrema pobreza, condições de guerra, essas condições todas ambientais dificultam e até mesmo inviabilizam a instalação daquilo que o Winnicott chamou de preocupação materna primária. Tá, turma? Isso foi previsto por ele também. Me contem, temos 5 minutos. Vocês têm alguma pergunta? Eu vou falando, uma traca aqui, né? Vou falando. Eu quero lembrar para vocês também que amanhã nós temos a live às 19 horas, que é sobre o começo da vida e as relações iniciais, tá? O começo da vida e as relações iniciais é amanhã. Vamos ver. A mãe também precisa de um ambiente facilitador. Isso mesmo, Michele. Deixa gravado. Tá bom, vou deixar gravado. Joia, que bom que você gostou, Aline. Que bom, Lara. Deixa gravado. Tá bom, vou deixar gravado. Deixo sim. Tomara que eu consiga gravar. Faz tanto tempo que eu não faço live sozinha que eu já nem sei mais fazer esses negócios aqui, mas eu vou deixar. Vai ficar, vou deixar salvo, viu, Gabriele? Me conta. Tem perguntas, turma? Sobre gestação e parto, vocês acham que os principais pontos aí que interessam vocês foram atendidos aqui? Ai, que bom, Fabi. Fico feliz. Oi, Nicole. Ah, Isabela, que bom que você gostou. Me digam se ficou alguma dúvida. Também eu posso ir respondendo. Então, nós temos amanhã o começo da vida e as relações iniciais. Estou olhando aqui o roteiro. Na quarta-feira é o que o bebê humano necessita. Na quinta-feira é a amamentação como forma de cuidado. E na sexta-feira as competências profissionais no contexto da perinatalidade. Sem dúvida nenhuma? Que bom! Tá joia, turma! Que bom que vocês gostaram. Que bom, Karina. Fico feliz. Isso, Fabi. Assiste toda depois e me diz se tem alguma dúvida. Coloca nos comentários, tá? Que bom, Ina. Fico muito feliz em contribuir. Vocês sabem, né? Eu gosto demais de estar aqui com vocês. Então, tá, turma. Michele, o que você quer saber sobre bebês muito pequenos? Me conta. Que bom, Rejane. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, viu? Que bom. Vamos seguir juntas essa semana? Eu vou deixar essa live salva. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, escrevam nos comentários dessa live e eu já incluo nas próximas aulas, tá bom? Todas as dúvidas que vocês tiverem, vão escrevendo nos comentários da aula de hoje e nas próximas aulas eu vou retomando. A gente tem toda essa semana aí de encontros, vai ser muito bom. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Amanhã eu vou falar sobre o começo da vida e as relações iniciais. Vamos falar sobre prematuridade também? Já vou anotar aqui. Vou anotar. Então tá. É isso, turma, por hoje? Vou lá ver as crianças que estão com o pai. Uso de telas em bebês muito pequenos. Vamos falar então. Tá ótimo. Muito bom. Joia. Então tá, turma. Um grande beijo, viu? Valeu por hoje. Gostei muito de estar aqui com vocês. Nós temos nosso encontro marcado para amanhã, no mesmo horário, tá bom, Tati? Bom, turma, um beijão. Até amanhã, então, às 19 horas. Um beijo.